na nação brasileira. E nós estamos estudando crentes e professos, aquele que é verdadeiramente nascido de novo e aquele que acha que é, ou pensa que é, ou sabe que não é, mas quer fingir que ser, que é o professo. Nós já temos falado que existe uma grande, gigantesca igreja visível, composta por todos aqueles que se intitulam cristãos. Todos aqueles que se intitulam cristãos, todos aqueles que arrogam ter um vínculo com Jesus Cristo, eles podem ser chamados de cristãos. Se fosse com Buda, seria budista, né? Mas no caso é com Cristo, é cristão. Então existe uma grande igreja visível, composta por todos aqueles que professam ser de Cristo. Contido dentro dessa igreja visível, existem os indivíduos que verdadeiramente são nascidos de novo, aos quais pertencem todas essas promessas maravilhosérrimas que nós lemos no Novo Testamento, principalmente, né? Herdeiros com Cristo, um só com Cristo, edifício de Cristo, a noiva de Cristo, justificado por Cristo, batizado com o Espírito Santo por Cristo, redimido e etc. Aquele pacotão da salvação, como a gente chama. E isso não pegou o Senhor Jesus de surpresa. Quando Jesus Cristo esteve aqui pela primeira vez, nós estamos aguardando a segunda, Maranata, vem logo. Aleluia. Ele sabia que as suas ações, as suas palavras interfeririam na história da humanidade. É o homem mais importante que já existiu, sem sombra de dúvida. Tudo gira em função dele, para ele e por ele. Tanto é que a gente vive aqui no ano 2014, depois de Cristo, né? Ele virou referência. Jesus Cristo é incontornável, né? Ele é incontornável. Nem no aspecto filosófico, nem no aspecto artístico, nem no aspecto religioso. Sobre todos os aspectos, ele é o centro mesmo. E ele sabia que, à medida que o Evangelho, as boas notícias que ele trazia, né, que no caso era a proximidade do reino prometido a Israel. Ele sabia que à medida que o Evangelho aumentasse a sua influência, que ele fosse iluminando e salgando o planeta, o número de fiéis, vamos chamar assim, aumentaria, cresceria. E como disse o nosso antigo pastor, teve uma época o nosso antigo pastor, ele chamou os mais antigos da igreja, o Ivan, Telmo, eu, etc. E falou assim: olha, eu quero que vocês se unam a mim em oração. O Espírito está me falando que nós devemos começar a orar por jovens nessa igreja. E nós começamos a orar por 100 jovens. Não sei se você lembra disso. Você lembra disso, Ana? E talvez ele tenha falado desse, acho que foi até no IBPG. Ele falou: mas eu sei que juntamente com esses 100 jovens eu estou orando por 100 problemas. Que vão vir muitos estrógenos, muitas progesteronas, muitas testosteronas, muitas espinhas, né? Então eu estou chamando problema. Eu estou orando por problema, que vai vir... muitos hormônios. Gente que vai querer se beijar, pecar e etc. Então eu estou orando por problema. Mas eu quero assim mesmo. Então Jesus, ele sabia que ao implantar, ao trazer a boa nova, né, ao apresentar o Evangelho ao homem, isso teria receptividade, pelo menos na proporção de 1:4. Né? A gente sabe pela parábola do semeador, pelo menos uma semente em 4 germina. Uma cai na beirada do caminho, a outra no espinheiro, a outra a ave rouba, mas uma germina. Então tem resultado. É impossível que a palavra de Deus não haja, que ela não exerça ação. Ela é viva. Né? Ela é viva, isso aqui é um ser vivo. Né? E ele sabia também que teria problemas, né? Do mesmo jeito que o nosso antigo pastor orou por 100 jovens, ele sabia que problemas viriam. Ele sabia também que ao apresentar a boa nova do Evangelho à humanidade, aos homens, problemas viriam, e eles vieram. Tanto é que ele fala desse assunto em Mateus 13.
Mateus, como é sabido de todos, foi um livro escrito com o propósito de apresentar Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi, como o Hamashia, o esperado Messias, o prometido Messias. E o Rafa já teve esse privilégio, quem já estudou a progressividade histórica que acontece de forma concatenadamente cronológica e lógica no Evangelho de Mateus, vê que o Senhor Jesus, depois de apresentar todas as credenciais possíveis, ele apresenta a certidão de nascimento, como diz o meu irmão, o certimento de nascidão, né? Ele vai lá só, eu posso ser a semente prometida porque e em mim todas as famílias da terra podem ser abençoadas, porque eu sou filho de Abraão, está aqui no meu registro, eu sou filho de Abraão. Eu posso reivindicar o trono porque eu sou filho de Davi. Ele, após apresentar tudo aquilo que credenciava a ele como aquele que realmente era o dono por direito do trono, foi apresentado. Ele exerceu poder sobre o pecado publicamente, para Israel ver. Isso que está próximo ao reino dos céus. Ele exerceu poder sobre a morte, ele exerceu poder sobre as coisas visíveis, as invisíveis, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre o vento, sobre o mar. Ele falou, eu sou Deus mesmo, eu sou o cara, aquele que você estava esperando. Ele provou isso. Ainda assim, eles o rejeitaram. Quando você chega lá, mais ou menos no meio do Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 12, a incontestância, a incontestabilidade das credenciais messiânicas de Jesus Cristo era tão incontestável aquilo que ele falava e fazia, que eles não tiveram outra saída senão apelar, né? E apelou, perdeu. Eu falo, não, você é enviado do capeta. Você está aqui em nome de Beelzebul. As coisas que você faz pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus falou assim, vocês são burros demais. Vocês são muito burros. Como é que Satanás vai lutar contra ele? Por que Satanás ia mandar um cara aqui para curar a doença que o Satanás pôs? Por que Satanás ia mandar alguém aqui para expulsar o próprio agente dele, que estava servindo tão bem? Vocês não veem incoerência dos seus argumentos, não? A casa dividida não se sustenta, não sobrevive. Satanás não é burro igual vocês, que deram menino igual vocês, de mandar alguém aqui para trabalhar contra ele. Você está vendo a incoerência do seu argumento? Falar que eu estou aqui em nome de Satanás, que eu sou de Beelzebul? Mas o negócio é, já que vocês querem pensar assim, beleza. Ó, aí foi a rejeição tô de mal do Messias. Exatamente, foi a rejeição do Messias. Foi o clímax da rejeição. Tô de mal de vocês não me querem, não? Tem aquele negócio, né? Não quer, tem quem quer. Né? Quer, se não quer. Não quer, né? Eu antigamente eu falava isso para Marluz, né? Quando a gente, numa discussãozinha ou outra, eu falava, você quer, não quer, tem quem quer, viu? Procurar outra. Aí Jesus falou assim, isso né? Vocês não querem, beleza, eu vou para as ovelhas, eu tenho outras ovelhas, outro aprisco aí, gente, não esquenta a cabeça não, eu vou para outra. Aí ele, como já foi falado, é a dobradiça do Evangelho de Mateus, né? A transição do 12 para o 13. Então aquele reino, com todas essas bênçãos que nós temos estudado, justiça, paz, alegria, glória, né? Santidade, excelência espiritual, qualidade de vida, etc., que ele estava para trazer sobre a terra, exaltando Israel, tirando ele da condição de cauda, submetido aos gentios, para passar para a condição de cabeça, de liderança roxa, né? Ficou jogado para frente. Ele postergou, ele jogou mais para frente. Falou, então o negócio é o seguinte, o reino que eu falava que está próximo, agora está longe. Agora o reino dos céus é semelhante a um homem que foi viajar e depois de muito tempo ele voltou para acertar os negócios dele aqui. Ele começou a conversar nesses termos. O reino que antes era próximo, que era o próximo evento a acontecer dentro da cronologia escatológico-profética, agora ficou para frente.
E esse reino que estava prestes a se manifestar fisicamente e que vai se manifestar na sua segunda vinda, agora vai assumir um aspecto que não havia sido revelado ainda, portanto misterioso. O reino agora, que inclusive os atuais, né, os cristãos, já há 15 séculos, né, quando eles se afastaram lá pelo século IV ou V do método sadio literal de interpretação das Escrituras, começaram a crer que esse reino que havia sido prometido a Israel agora se cumpre na igreja. Que a igreja se tornou herdeira dessas promessas, o que não é verdade. Não é porque ele está demorando que a coisa foi cancelada. Simplesmente a coisa foi colocada em suspenso e um novo programa, também relacionado a esse reino, porque o rei é comum, a pessoa é comum, o sangue é comum a nós e aos judeus, é a pessoa de Jesus Cristo, é comum. O mesmo reino também assumiu um outro aspecto, um aspecto misterioso, não revelado. O reino dos céus passou a ser algo mais abrangente, algo que inclui os judeus, mas também agora inclui os gentios. Eu acho que você explicou uma vez, a diferença de reino dos céus e reino de Deus. Existe uma discussão em torno disso. Alguns creem que é só por causa da questão do objetivo do escrito do livro. Mateus apresenta Jesus como o Messias e os outros apresentam Jesus como servo, como o homem perfeito e ideal ou como Deus. E por Mateus escrever para os judeus, ele usa termos técnicos judaicos que não seriam inteligíveis ou mais assimiláveis pelos outros leitores, para quem Marcos, Lucas e João escreveu. Tanto é que ele usa termos aqui que o judeu entende, mas os outros povos não entendem. Por exemplo, lá na entrada triunfal, ele usa o termo técnico judaico, hosana nas alturas. Mas o grego, ele não tem conhecimento da Torá, ele não conviveu com isso, ele não entende a cultura judaica, salvo uma exceção ou outra, mas como o povo, a palavra hosana é uma palavra hebraica. Você vai lá no Evangelho de Lucas, foi escrito para o grego, ele, em vez de hosana, que é um termo técnico judaico que o Mateus está escrevendo para o judeu usa, ele fala assim, glória nas maiores alturas. Então, o Mateus escrevendo para o judeu, ele, tendo um público judaico, o judeu, né, muito religioso, para não falar o nome de Deus em vão, eles não falam Deus, por exemplo, você já viu nos textos, né? Quando é para ler na escritura, onde está escrito Deus, ele substitui por Elohim, o Adonai, mais Adonai, e em textos eles colocam D_US, você já viu? Escreve Senhor dos, eles não escrevem Deus. E o Mateus, ele não vai querer falar de reino de Deus, reino de Deus, ele usa reino do céu. Essa é uma das explicações. Mas tem uns que creem que é sinônimo, tem outros que creem que existe uma diferença, que o reino dos céus é o reino de Deus na terra, e o reino de Deus é o reino de Deus só lá no céu. Exatamente pelo fato... Eu não tenho posição definida sobre isso. Os 4 evangelhos, é interessante falar isso que você está falando, que, por exemplo, pode abrir Mateus 3. Tá? Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias, sim. Né? O Marcos já apresenta ele como servo sofredor. O Lucas apresenta ele como homem divino. Exato. E já João apresenta ele como divino homem, como o próprio Deus. Então tem várias explicações por que usa esses termos. Eu não tenho posição definida. Eu já li tanto sobre uma coisa, outros dois são tão convincentes que... Eu já ouvi um comentário falando que para mim o único problema é que faz distinção entre pessoas salvas. Porque todos vão reinar com Cristo. E eu já vi falando, porque não tem aquele texto, sei o que, os que tais coisas para ti não herdarão o reino de Deus, né? E aí eu já vi pessoas falando, eu não sei onde que eu vi isso, mas tem muitos anos atrás, um estudo, uma coisa que eu li, que isso está fazendo referência às pessoas que vão ou não reinar durante o milênio. Você já viu esse tipo já vi todas as argumentações. Aí dá a impressão assim, de que quem faz parte da igreja hoje e tem prática de uma daquelas coisas que está ali naquele texto, não vai ter uma posição dentro do reino para estar realmente reinando com Cristo. A minha pergunta sempre foi a seguinte, então o que essa pessoa vai fazer durante o milênio?
né? Porque pode até ter um escalão né, de como você opera a sua vida em Cristo, é como você vai operar no reino. Tem até um... uma proporcionalidade. Mas ele parece que tem um problema. Mas também a ausência não, né? O problema é que mas nesse sentido desse estudo dá a impressão de ausência, né? A igreja mesmo do Watchman Nee, que vocês já devem ter ouvido falar, o H até frequentava ela, a família do Henrique, né? Eu tenho aí um dos livros dele. Eles creem que só uma parcela da igreja é que vai herdar certos privilégios. Vai reinar. Porque eles exageram na exegese de Apocalipse 2 e 3. Então ele crê que, nós estamos estudando aqui que existe a igreja professante e dentro da igreja professante a igreja verdadeira. E eles creem que dentro da igreja verdadeira tem a igreja vencedora. E dentro da igreja vencedora tem a igreja mais do que vencedora. Então, tipo assim, eu sou crente, mas piso muito na bola, eu só vou para o céu. Não, eu sou crente, mas eu sou fiel até a morte, então eu vou usar a coroa da vida, eu vou receber a chave de Davi, eu vou reinar com Cristo. Existem essas teologias. Né? Mas você acredita nisso? Que eles creem que dentro da igreja tem a super igreja, e dentro da super igreja a mega igreja. Porque isso está relacionado a mérito próprio. E não existe isso na igreja. Foge da graça. Foge da graça. Mas tem que mas também tem uma discussão também sobre uma igreja o reino dos céus e o reino de Deus com relação ao nosso tempo e não em relação ao milênio. Tem uma discussão nesse sentido também, não é? Principalmente os presbiterianos falam sobre isso. Né? Então, porque até os que falam com relação ao milênio não existir, que já está acontecendo. Mas biblicamente, o reino dos céus, o reino de Deus refere ao reino. É o mesmo reino, né? É só uma Para resumir, assim, algo que eu tendo a crer é que o reino dos céus é o eterno, é o abrangente, e o reino de Deus é o eterno e abrangente, e o reino dos céus é o reino de Deus implantado na terra. Isso é a minha opinião. Esse do milênio. Mas o do milênio, exatamente. Porque faz sentido pelo fato mas que ninguém bate o martelo em cima. Não, mas isso faz sentido e tem até fundamento pelo fato de que vai ser um reino teocrático, é Deus reinando na terra. Claro. A pessoa de Jesus. Mas o Spurgeon discute isso, o Schaeffer discute isso, existe muita discussão. E não é algo assim tão. É Jesus ou é Buda? Entendeu? Não é algo tão essencial. Mas vamos lá, você pode ver a aplicação também que podemos reinar com Cristo hoje através de nossas vidas. Vai jogar confeito no bolo ou vai ser só o glacê? Eu vejo assim, não é algo essencial. Mas que tem gente que briga muito em cima disso, tem. Entendeu? Mas que não é tão importante. Eu só queria comentar isso, porque às vezes esse tipo de pensamento exclui a graça. Claro. É isso que eu estou pensando. Sim. Mas talvez está até certo, né? Por isso que eu estou te falando. Eu acho que não faz muito sentido. A gente não precisa bater martelo em cima e pôr na nossa profissão. Nós! Cadê aqui o negócio do dízimo? Nós, os comunitários graciosos, cremos que o reino de Deus é lá, o reino dos céus é aqui. Não, né? Comunitários expressionistas. Nós, comunitários expressionistas graciosos, cremos e se você não crê assim, nessa igreja você não entra. Não. Acho que a gente... Você adota a nossa convicção sobre o reino dos céus, que é esse o nosso dogma, ou se aqui você não entra. Só pode dar um dízimo, mas frequentar a igreja. O que nós... não é assim. Deixa na porta. O que está explícito na palavra de Deus, nós defendemos como realmente é. O que está implícito, nós temos nossa posição, mas também nós não entramos em discussão. Sim, claro. Entendeu? Inclusive, outro dia eu estava lendo, eu não sei se foi o Persona... onde que eu li o Persona, onde esse irmão fazia uma distinção entre erro e heresia. Heresia é aquilo que você tem que combater mesmo a qualquer custo e não pode abrir mão. Já o erro é um ponto de vista em cima de algo que não é tão claro nas escrituras e que você, na necessidade de adotar uma posição, você adota. Mas aquilo não interfere na sua salvação, nem na ação da igreja. É um erro doutrinário, mas não é uma heresia. A heresia é grave. O erro não deveria existir, mas entre aspas é tolerável. Quando Paulo refere em Gálatas, capítulo 1, o cair da graça, está referindo exatamente a sair fora da sã doutrina, do básico.
Né? E qual é a cura para isso? É a pessoa considerar os fatos bíblicos no seu contexto e aprender a palavra como ela é. O problema é que o pessoal não estuda. Tem a diferença, por exemplo, cair da graça e recuar da graça. Cair da graça refere à questão da sã doutrina. Recuar da graça significa o nosso caminhar. Quando nós caímos, nós pecamos. Aí nós confessamos, sacudimos a poeira e levantamos e andamos. Então tem uma diferença. Né? É o samba do pastor louco, né? Levanta, sacode. Mas aí vamos. Então, vamos abrir em Mateus 13. Essas parábolas, semeador, joio, grão de mostarda, fermento, formou as 4 coisas velhas, né? E as coisas novas, tesouro escondido, pérola e rede. Essas 7 parábolas, num paralelo com Apocalipse 2 e 3, são parábolas onde o Senhor resume o desenvolvimento do reino de Deus, quando o reino de Deus que estava prestes a... É que eu fico lembrando daquele nosso gráfico, aquele dispensacional. É que quando o reino de Deus que estava prestes a ser... O reino, vamos até usar reino, né? O reino que estava prestes a ser implantado sobre a terra, como uma ação de Deus que é numa resposta à expectativa e esperança dos judeus, cumprindo suas promessas, foi substituído por um reino que assumiu uma forma antes não revelada. É esse aí. Você quer? Não é necessário. É que eu só para a minha mente é descrito nessas 7 parábolas. Como que o reino de Deus iria como é que ia acontecer esse reino de Deus na sua forma misteriosa. Eu penso aqui para esse momento que para nós cabe bem a parábola do joio, do fermento e do grão de mostarda. Ou seja, Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele sabia que junto com os jovens viriam as espinhas e os hormônios. Ele sabia que junto com o reino misterioso, a igreja, viriam os problemas. Como dizia o nosso antigo presidente da República, os nossos problemas. Companheiro, eu sei que eu estou implantando o reino aqui, nós vamos ter problema. Entendeu? E os problemas estão aqui prescientemente discriminados nas parábolas do joio, da mostarda e do fermento. Vamos ler rapidamente, porque são textos conhecidos, né? Mateus 13, verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É muita cara de pau. Porque veio... Não, mas tem passarinho que bebe o ovo do outro e põe um ovo no lugar para a outra chocar. Você já viu isso nesses negócios aí de... Acho que Isaías faz referência a isso. Não, e sabe o que eu Compara, acho que o reino do norte a uma cobra que come o ovo do ninho e deixa lá o ovo de basilisco pro bicho chocar e quando nascer comer. Que maldade. Mas é Israel. É uma figura que um profeta usa, agora não lembro. E aqui o que me chama a atenção é que aquilo que você falou, tem pessoas que estão de propósito, foram colocadas ali. Sim. Esse aqui é o tipo, né? Colocado de propósito. Eu estou criando essas classificações para a próxima semana a gente ver. Porque o Scoff, ele cita os versículos assim, muito aleatoriamente. Vai semeando. Ele vai jogando. Eu quero já categorizar um pouquinho mais e colocar na escala na relatividade da gravidade da penetração. Mas vamos lá. Então, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Semente de qualidade, um selo de qualidade, tal, liso, Nós não semeamos aqui uma semente de friboi, né? De onde vem, pois, o joio? Semente de friboi. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Quer que eu mande o fogo do céu aqui? Vocês não sabem que espírito vocês são. Não!
se fosse o pastor Geraldo Lena, Não! ele faria assim, não! Porque tem uma exclamação, né? Replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Eu gosto dessa forma. Isso aqui resume a atual dispensação. Resume. Dá um grifo, passa um lumicola, amarela, circula. Olha Deus agindo. Olha o Deus politicamente incorreto, do ponto de vista humano, falando: Senhor, o mal está presente e semeado e vai crescer, que você sabe que se deixar, cresce. Deixa. Olha Deus. Deixai-os crescer. Deixa o mal crescer. Deixa o mal expandir. Deixa o mal inundar. Deixa o mal tomar conta de tudo. É a igreja atualmente. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Não interessa, são 300 vasos de desonra e um de honra. Eu suporto esses vasos de desonra só por amor ao vaso de honra. Mas tem só um que presta, que não tem problema. Não foi isso que aconteceu com Noé? Foi isso que aconteceu com Noé. E em várias circunstâncias, né, da história bíblica. O Ló, né? Tá, vários. Deixai-os crescer juntos até. Aí tem um grifo, né? Até, tem limite, até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu milênio, no meu celeiro. Mas outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma sementinha, que um homem tomou e plantou no seu campo. O campo sempre é o mundo, né? O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm. É que tem uma sementinha, um chapéuzinho. assim que aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra a parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo azedo, tudo levedado. Então, quando a gente vai aqui na parábola do joio e do trigo, que é o nosso assunto principal, né, o salve eu professo, o Senhor fala que Cristo estava consciente. Esse que o que eu quero frisar na nossa ótica é isso. Cristo tem domínio das coisas. Ele sabe o que está fazendo. Nós aqui que somos timocêntricos, né, vivemos mais respondendo às nossas emoções, nossos impulsos, nossos hormônios, nossos apetites, escravos do pensamento e do coração, como diz lá o Paulo em Efésios 2, né? Éramos por natureza filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente tem a tendência a não confiar naturalmente em Deus. O seu filho morre, Deus é incompetente, ele não sabe o que ele está fazendo, por quê? Comigo? Então a gente tem uma tendência a crer que Deus não sabe. Deus está tentando segurar a onda, né? O boi, ele é bravo, o boi da vida, né? E Deus está ali tentando controlar o negócio. Mas na realidade, quando você estuda a soberania de Deus em todos os aspectos, tudo está sob o controle de Deus. Não, Deus permitiu o mal. Que Deus é esse, né, que permite o mal? Esse Deus eu não quero. Eu estava conversando isso com o Rafa. Deus é tão politicamente incorreto do ponto de vista de nós chimpanzés da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o moralista, o religioso, ele gangorra lá, né? Errado, pode, não pode, bem, certo, errado, bem e mal. Nós temos uma moralidade relativa muito inflexível. E Deus, ele não é ligado, ele é conhecedor do bem e do mal, mas o bem e o mal estão sujeitos a ele e são instrumentos da sua ação.
que nós não concordamos que Deus possa permitir o mal. Eu não posso concordar de maneira nenhuma que Deus permita que a sua igreja seja perseguida, jogada aos leões, usada como chumaço de iluminação no poste do Nero e etc. e trucidada por 300 anos. Esse Deus eu não quero. Não, o Deus que põe o espinho na carne do Paulo. O servo mais operoso que tem foi um dos que Deus mais trilhou, mais arrebentou com ele, mais detonou, né? Então, o que Deus permitiu que os povos ao redor de Israel fez com Israel, também eu não aceito. O Deus que manda esmagar a cabeça das criancinhas na pedra lá na Babilônia, também não aceito. O Deus que manda rasgar a barriga das grávidas, matar os velhos criancinhas lá nos povos moabitas, também não aceito. Meu Deus é um Deus que não erra, é um Deus que não pratica o mal, é um Deus bonzinho, amém? Então não pode. Então esse Deus ele é tão politicamente incorreto por tolerar o mal, do ponto de vista dos moralistas da árvore do conhecimento do bem e do mal, os caídos, que é possível até que se ele vier aqui, viu, Elaine? É capaz até que eles matem ele. De novo. Se ele vier aqui, é capaz até que eles crucificam ele. De tão indigesto que é esse Deus. Mas esse é o Deus bíblico. O Deus do consenso comum em geral não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é bonzinho, gente. O coração dele tem sangra junto com o da mamãe. Tem uma coroa de espinho, ele tem uma aura assim. Ele só faz o bem, ele não faz o mal. Ele veio aqui para perdoar, para não deixar a prostituta ser apedrejada. Mas vai lá em Apocalipse 19, o banquete das águas, ele arrebentando com os exércitos da besta, o que vai acontecendo na tribulação. Esse é o Deus bíblico, é um Deus que permite o bem e permite o mal. Se o bem ou o mal for bom para a vida da Elaine, se o melhor para a Elaine ela chegar no ponto e o ônibus passar logo depois que ela chegar, é o que eu quero para ela. Mas se o bem para a Elaine é que a Elaine, se chega no ponto, o ônibus passa, ela vai ficar 50 minutos esperando o ponto, é o que eu vou deixar que aconteça com ela. Talvez ela dar alguém ali para ela orar com ela. O meu chefe capotou o carro. Aí, graças a Deus. Aí eu nasci de novo. Aí esse Deus eu quero. Agora, quando o carro bate de frente com a carreta, morre a família inteira, eu falei, onde é que estava Deus, né? Então é muito relativo. Mas o que a gente tem que aprender é a confiar. Olha Jó, o que Deus aprontou com Jó? O melhor homem dele no planeta detona lá a capeta, rebenta com ele, mata a família, toma tudo, pode fazer o que você quiser, só não mata ele. O resto você pode fazer. Imagina você, o meu chefe está com a pereba, que ele pegou uma infecção hospitalar do abactéria resistente, ele tá com uma desgraceira assim, tá vendo aquela coisa que estufa, fica iluminada pus, até luzidio assim. Ele te mostra assim, que o cara quando tá com a pereba ele gosta. Fala, você tá parecendo esse mendigo na porta de São José, que fica arrancando a casquinha da pereba pra pereba não curar, porque isso aqui é meu ganha-pão, né? Ele fala, a minha pereba é um troféu, ele gosta de mostrar aquela pereba. Por que eu entrei no assunto da pereba? Não, imagina você louvando ao Senhor aqui, cantando. A Elaine, essa semana morreu o Geraldo, morreu o Isaac, morreu o Natan, morreu o... Ele não usa exemplo da família dele, não. Morreu todo mundo, eu fui despejada, a OAB caçou o meu diploma. Ele só fala da família do Senhor. Ela tá toda emperebada com um monte de chagas do Mauro Chiari aqui na cara, no corpo, da cabeça até o pé. E a Elaine batendo palma e assistindo o culto assim com um caco de telha, tirando o pus das perebas. Foi o que o Jó fez. Ele ficou em cima de um lixo, de um monturo, raspando as perebas com um caco de telha. Ele fala que ele ficava num negócio de cinzas, né? Não, o monturo. Parecia que era pra ver se secava as monturo. Eu tava lascadérrimo. Caiu um dedo. Cai, louvor, entendeu? Opa, com todo você já não dá, senhor, porque a pereba comeu um dedo, agora só tem igual. Mas ele tá alegre e feliz com Deus. Ele falou pra mulher dele assim, ô mulher, você é louca? Mulher, nós não receberíamos igualmente os males dessa vida da mesma forma como nós recebemos o bem? Isso é a soberania de Deus na vida de Jó.
Bom dia. Bom dia, bom dia. E é uma questão de confiança. Deus sabe o que está fazendo. Não é só porque o carro capotou e morreu todo mundo, ou o carro capotou e não morreu ninguém, que Deus é mais Deus, menos Deus. É Deus. Ele está cuidando de você. Aquela coisa, aquela, entre aspas, aquela desgraça toda na sua vida, é o amor de Deus. É o amor de Deus por você. A desgraça na sua vida. Entendeu? Ele açoita a quem ama. Esse versículo você não acha, né? Para pôr assim na parede, no carro. Foi Deus que me deu. Deus é verdade, assim, Deus me bateu hoje. Fui espancado por Deus. Deus me açoitou. Olha o vergão aqui, ó. E vergão de Deus. Entendeu? E esses versículos ninguém quer. Né? A caixinha, o horóscopo cristão, né? A caixinha de promessa ainda existe, isso você lembra? Existe. Todo dia você ia lá consultar o oráculo, né? O que Deus tem para mim hoje? Eu te farei feliz, não sei o que. Pede-me, é só promessinha bonita. Você não acha uma assim, no mundo tereis aflições. Né? Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Esses aí você não acha lá no oráculo cristão, né? O Delfos de Jerusalém. Mas isso é Deus cuidando. E Cristo não foi pego de surpresa. Chegar na hora que eu vou começar agora. Isso foi a introdução. Nós apenas lemos o texto que está em Mateus 13, tudo foi introdução. De 24 a 33. 40 minutos de introdução. Que são as parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento. Porque Cristo, quando ele previu a forma misteriosa do reino, ele sabia quais os problemas que viriam. Ele, ao usar a linguagem joio, ao usar a linguagem uma árvore que cresceu demais a ponto de abrigar as aves, ao usar a linguagem uma massa gigante e azeda, esse bolo, né? A igreja professante nada mais... Já viu o bolo que azedou? Aliás, outro dia a ceia foi com um pãozinho meio azedo, você lembra? Umas 2 semanas. Você até falou que eu tava com gosto de ai, depois que eu fui notar, ele estava vencido. Né? Então a igreja é um bolo que, entre aspas, deu errado. A igreja é um bolo azedo. A igreja professante. É uma massa gigante e azeda, né? Levedada, onde tem fermento, onde tem o mal. Mas Cristo sabia. Quando ele fala que o reino dos céus ia assumir essa forma que está descrita nessas 7 parábolas de Mateus 13, ele sabia que haveria intromissão de professantes falsos, que são aqueles intencionais que a gente cometeu, e de professantes sem vida. É o crente Denorex. É uma propaganda antiga, mas vocês lembram? Não. Denorex é um remédio para caspa antigo. É um shampoo. É um shampoo. Mas parece remédio. Mas não é shampoo. Porque o cara vê o outro assim, o seu ombro só andava branco. Você sabe que tem mais de 50 que você lembra. Você lembra assim? O cara entra no elevador e a menina sente nojo que o ombro dele tá cheio daquelas cascas, né? Pedaços na cabeça caindo. Não, se você tivesse chegado mais cedo aqui, você teria saído correndo. Nossa, mas eu dava das perebas. Aí eu jogo. Aí tem num outro quadro o rapaz entra. Agora estou sem casca. Aí a menina já entra por ele assim. Aí ele tá sem a casca, você, mas cadê a casca? Eu falei, eu usei Denorex. Mas ele tem cheiro de remédio. Eu não tenho casca, eu uso Denorex. Eu passo a mão assim. Passar a mão sem cair nada, né? Eu não tenho casca que eu uso. A massa é da lembra da propaganda. Ela é mais nova que eu já me falo Denorex. Mas fala assim, aí o interlocutor fala assim, mas parece remédio. Não é remédio. Mas tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Só faltou falar tem gosto de remédio. Né? O Denorex parece remédio, mas não é só um shampoo. Então tem um crente Denorex. Cristo sabia que haveriam multidões desses crentes. Ele parece crente, mas não é. Ele tem, lá fora está escrito Denorex, a embalagem é azul, a tampinha é branca, é fabricado em São Paulo do mesmo jeito. Ele ardia muito. Muito mentolado.
Já na época era propaganda pra todo mundo. Ela não tem caspa mais. Ela usa Denorex. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Meu pai comprava e ficava no banheiro. Aí todo mundo. Era do papai. Qualquer shampoo que tiver aí eu tô usando. Eu também era assim, eu comprava shampoo, não usava da minha irmã, da minha mãe, da minha outra irmã. Não, a gente usava mulher não fica sem isso. Gente, a propaganda era muito marcante, né? Eu sei que vocês não lembram. Porque a gente ficava curioso. Eu sou mais jovem. Fui passar uma vez na minha cabeça, quase morri com o negócio. Eu já usei Denorex. A cabeça ficava refrescando, mas nunca. Eu já usei Denorex, cresci em 2000, já usei essas coisas. Horrível. Ele era muito forte mesmo, ele era muito ardido. Você parecia que você jogou álcool na cabeça. Ele queimava mesmo. E pra contar, não é pra matar mesmo a caspa, né? Matava a bactéria. Podia contar. Então Jesus. Acabou o negócio. Jesus. É que eu tô vivendo o momento. Eu sei que começou com Eu tô vivendo a situação. Jesus sabia que haveriam denoréxicos na igreja. Crentes que parecem, mas não são, crentes sem vida. E vai lá, dá a Deus, dá louvor, dá o dízimo, é uma pessoa moralmente sadia, etc. Só não tem vida. Tudo é igualzinho, né? O terno, o vestido, o sovaco, tudo igual. Né? A mulher com sovaco cabeludo, né? Lá na Assembleia. Então ele tem o estereótipo todo, ele se encaixa. Mas só não é nascido de novo. É um grão de joio. Tudo igual, só não tem o trigo, só não tem a fécula, né? Só não tem o alimento. Mas tem a folha, tem a casca, tem a raiz, tem tudo, só não tem o que interessa. É o jogo que só tem a casquinha, aquele que eu contei. Né? Mas Cristo, então, com essas parábolas, ele revela a sua consciência da presença do professante, da presença dos sem vida, da presença do mal, naquilo que ele estava trazendo. Isso. E deixa crescer até a colheita. Ele com essas parábolas, ele está ensinando que, ainda que o evangelho comece bem, que ele teve uma influência muito grande, muito forte em todos os aspectos no Império Romano, mas à medida que o tempo fosse passando, é o que nós vamos ver agora nas parábolas, o cristianismo, a igreja, eu falo aqui da visível, enorme, gigante, né? Ela ia se tornar um sistema enorme. É a nossa igreja hoje em Laodiceia. Uma igreja presente, uma igreja atuante, uma igreja que, entre aspas, teria respeito do mundo, né? Porque são muitos votos, porque são muitos consumidores, porque são muitos... E vai ficar cada vez mais difícil combater o pastor gay, combater a pastora sapatão, combater a permissão de pecados grosseiros dentro da igreja, porque é público. Isso aí é consumidor, isso aí é dizimista, isso aí é votante. Não é isso na justiça? Isso na justiça não acontece, Elaine? Como é que chama lá? O juiz, o mundo jurídico tem que respeitar a pessoa, por mais anormal que ela seja, né, em qualquer aspecto, porque primeiro que ela tem direito, ela é cidadã e a Constituição a defende, a questão da discriminação e etc. E segundo, porque como é que fala? Desvantajoso desprezar tanto gay, porque eles compram e votam. Então eu não posso abrir mão dessa fatia do mercado. E isso é a ótica capitalista que invadiu a igreja. A igreja, como organização também, ela tende a se tornar cada vez mais tolerante. À medida que a gente avança para o final da dispensação da igreja, ela vai ser cada vez mais tolerante. E essa tolerância, essa permissividade faz com que a temperatura modifique. Nós vamos ver que existe a questão dentro desse nosso estudo, existe a questão da identificação e da contaminação. E nem que quando você se identifica com algo, alguém ou alguma instituição, e isso começa a ser permitido dentro do corpo local, a tendência é que esse padrão passe
para os outros se estenda. Ah, o pastor é avacaiado, eu vou avacaiar também. É assim que a coisa funciona, é assim que Satanás infiltra, porque é assim que as coisas acontecem. Nós vamos ver esses versículos, Paulo falando, tanto para os Gálatas como para os Coríntios, falou, presta atenção, porque um tiquinho de veneno, um tiquinho de fermento azeda tudo, azeda a massa inteira. Então corta o mal pela raiz, porque senão vai esparramar, e esparrama mesmo. Você vai permitindo, daí a pouco virou Sodoma e Gomorra. Eu queria que você falasse um pouquinho o contraste aí do corta o mal pela raiz com relação ao versículo que fala o joio e o trigo, que Jesus fala, não deixa crescer. Você acha que esse corta o mal pela raiz é Deus mesmo que vai agir, vai atuar? Ou por exemplo, a liderança de uma igreja muito grande, que está cheia de coisas, porque, como você falou aí, corta o mal pela raiz, na impressão de advertir, de disciplinar. Corrigir. Corrigir Aquilo ali. Ou o indivíduo se acerta dentro do padrão evangélico, entre aspas, ou não vai ser possível o convívio. É aquele versículo que você falou do nem assentais com ele. Dentre outros. Tá. Né? Não é porque eu estou pensando aqui que a gente leu. Você não até pediu para destacar. É receber em casa. Aceitar em casa. Aí você pediu até para destacar que o deixai-os crescer, mas isso aqui é com relação a que exatamente? Não, quando você fala de joio e trigo. A postura de Jesus Cristo com relação à igreja, né, a presença do joio do que não é e parece, é uma postura mais dispensacional. No nível macro, no nível igreja universal, a postura de Jesus Cristo é deixa crescer até. Existe uma margem de tolerância que já está chegando a 2000 anos. Mas o ensino apostólico com relação a isso para o corpo local é de intolerância. Que o mal tem que ser cortado pela raiz. A um nível macro existe uma tolerância da parte divina e ele é soberano e pode de deixar crescer, existe tolerância. Mas o mandamento desse mesmo soberano que pode ter tolerância, porque ele é Deus e é soberano, ele não presta conta para ninguém, ele igualmente ordena que as igrejas locais tenham um comportamento disciplinatório. Existe uma doutrina em cima disso, Mateus 18, não sei o que, todo pastor deveria saber. Aí só cortar quando e de que forma corrigir. A nível igreja local não existe tolerância, mas a um nível universal. Se a gente testemunha que vai direto com o irmão e trata o irmão, se ele te ouvir, siga o irmão. Se não, aí você vai no pastor, depois você vai expor. O último recurso é expor publicamente. Judas, Tiago, tem vários livros que eu ensino, é uma outra doutrina aí, né? Então, Jesus Cristo estava consciente que ia chegar um momento em que a cristandade, vamos chamar assim, a igreja, né? Agora estão falando do nível visível, igreja professante, aquela na qual a verdadeira está invisivelmente inserida. No final, se tornaria um sistema vazio mesmo. Um sistema organizacional, não um sistema organismo. No final das contas seria a minha irmã fala o samba do crioulo doido, né? Ia virar essa bagunça que está virando mesmo. Isso era previsto por Cristo. Isso ele tinha consciência disso. Então Mateus registra que o Senhor ensinou às multidões que um vasto sistema cresceria a partir da simplicidade do Evangelho. Uma coisa simples, fácil e funcional. Nós é que complica tudo, não é? É assim que fala a musiquinha? Complica? Eu sabia que a cristandade ia complicar o trem. E que no final, quando a igreja for vomitada lá dentro da tribulação, Cristo demonstra com essas antecipações que ele tinha consciência que a igreja, lá no final da sua jornada, não teria nada a ver com aquela igreja lá do início da jornada. Porque a igreja, eu estou falando da igreja professante, né, o cristianismo, no final das contas vai se associar ao próprio anticristo.
usando um termo que se usa lá na sua terra, a igreja ela vai desvirtuar tanto que no final das contas ela vai carregar o capeta na cacunda. Nossa, você conhece esse termo? Lá na terra dele fala cacunda. A cacunda é nas costas. Satanás vai andar de cavalinho na igreja. Já carregou o nenenzinho de cavalinho? Eu carrego o Filipinho de cavalinho. Já viu quando você põe o neném no ombro e sai dando pulinho? Viu, o pastor Clipe? Cacunda. O mineiro chama as costas de cacunda. Não é a Márcia. A Márcia é do interior também. Lá na sua terra fala cacunda, não fala? E, que é o grande sistema babilônico carregando Satanás na cacunda. Lá na sua terra, lá na Lagoa Santa, fala cacunda também? Eu já carreguei esse menino na cacunda, nas costas. No final das contas, o cristianismo vai carregar o anticristo na cacunda, nas costas. Está lá em Apocalipse 16. Não tem nada a ver com a igreja original. Amém. O que é isso, amém? O horário seu acabou. Já? Mas nós vamos começar agora. Nós vamos começar agora. Já passou ou está faltando? Passou 5 minutos. Já passou? Então na semana que vem a gente continua aprofundando nas parábolas. O ideal é que os irmãos tenham conhecimento lá da parábola do joio do trigo, da mostarda e do fermento, para a gente poder. Eu creio que todo mundo conhece essas parábolas, mas é bom os irmãos estarem bem assimilados, porque quanto mais se. Eu confesso, eu já conhecia bem essas parábolas, né? A pretensão, conheço bem as parábolas, mas esses dias lendo, não é que você acha mais coisinha no texto? Eu nunca notei essa palavra aqui nesse texto que eu já li dezenas de vezes, estudei dezenas de vezes. Então, é inesgotável. Então, se os irmãos tiverem um conhecimento disso, né, quiser ficar mais familiarizado com as palavras de Mateus 13, 24 em diante, ajuda para a gente estudar aqui na semana que vem, continuando. Quando nós estamos vendo a igreja